Fala pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha. Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, na cidade de Aparecida de Goiânia. Quem vos fala é o pastor Ale Rocha. Estamos juntos nessa jornada e, por que não dizer, já com muito carinho, nessa linda jornada. E hoje estaremos juntos estudando o capítulo 16 do livro de Apocalipse, ou o Apocalipse de João. Nunca é demais pedir a você aquela colaboração. Todos os nossos conteúdos em nossas redes sociais são inteiramente gratuitos. Mas eu te peço o engajamento. O que seria isso? Se inscreva no nosso canal, o canal aqui do YouTube, Ale Rocha Pastor. Se você estiver assistindo em alguma outra mídia, vai lá no YouTube, procure o canal Ale Rocha Pastor e se inscreva no nosso canal. Aperte aquele sininho logo embaixo e você ficará sabendo em primeira mão sobre qualquer conteúdo que a gente possa publicar. Outra questão é, fique atento à descrição do vídeo. Então aqui embaixo desse vídeo tem os links para todos os vídeos das aulas anteriores. Não continue se você perdeu alguma, tá? Além dos links para o nosso grupo privado de WhatsApp, para as nossas mídias sociais e para o slide desta aula que você está assistindo agora. Ok? Muito bem-vindos. Lembramos da nossa parceria, Bíblia na mão, papel e caneta para você anotar tudo. E durante o vídeo, durante a aula, se em algum momento citamos alguma referência, principalmente do Velho Testamento, pause o vídeo, pega a sua Bíblia, leia a referência atentamente, tá? Peço apenas que você não a faça na tradução linguagem de hoje, nem, caso você possa, na tradução revista e corrigida. Se você tiver a tradução bíblica revista e atualizada, nova versão internacional, nova versão transformadora, nova Almeida atualizada, TEB, tradução ecumênica brasileira, ok, seria muito melhor para que você pudesse compreender o próprio texto. Certinho? Combinados? Vamos para a aula então? Bem-vindos então a Apocalipse 16. Reveja o esboço que nós ministramos no capítulo 8, para que você possa ver um paralelo entre os julgamentos das trombetas e das taças. Recapitulando com você que primeiramente João tem uma visão do céu, depois João ele é encaminhado, ele é direcionado a olhar para a terra, para as 7 igrejas. Ele recebe uma mensagem específica para as 7 igrejas. Depois ele vê coisas particulares e relevantes ao próprio céu, ao trono de graça. E então João agora está vendo as coisas futuras. É posto a ele um grupo de pessoas que está defronte o trono de Deus. E essas pessoas sabemos que serão os mártires da tribulação. Elas ficam dia e noite clamando diante de Deus, dizendo: até quando o Senhor não julgará? Então começa, João vê um rolo, um pergaminho, ele está selado por dentro, ele está selado por fora. Então é aberto 7 selos. Os 7 selos são abertos, ou como corretamente devemos historicamente dizer, são quebrados, que são aqueles selos, né? A representação que João vê, aqueles selos não como nós no Brasil conhecemos, um pedaço de papel, mas como algo que é colado, uma cera. Então os selos são quebrados, e então depois dos selos vêm as trombetas, né? Entremente as trombetas tem os ais, e então é apresentado as taças. Nós vemos que todos esses prenúncios e todos esses pré-julgamentos, eles acontecem em escala mundial,
nós vemos também que eles acontecem parcialmente e em escala mundial, um terço das águas, um terço do céu, um terço dos animais, das vidas dos seres humanos. E nós vemos então que o julgamento de Deus contra a humanidade, contra o pecado da humanidade, ele vai se agravando, ele vai se fortalecendo. Nós vemos que, paralelo a isso, o governo de Satanás e do anticristo vai se estabelecendo, vai ganhando notoriedade, mas nós não enxergamos o ser humano em momento algum, o ser humano caído, se arrepender, voltar dos seus maus caminhos. Tá? Em cada caso, os julgamentos afetam as mesmas coisas, todavia as taças, então lembrando que tem os selos, tem as trombetas, tem os ais e tem as taças. As taças são o último ou os últimos julgamentos de Deus à humanidade. E ela é o mais severo de todos os julgamentos. Parece bem evidente que os julgamentos das taças ocorrem em rápida sucessão e visam principalmente a besta e ao reino satânico. Ou seja, uma taça vem em relação a outra. E essas calamidades que as taças prenunciam, que as taças estabelecem, elas preparam o caminho para o Armagedon. O que é o Armagedon? É a última batalha, quando Cristo retorna à Terra. Sim. Então vamos entender. Primeiramente, nós entendemos que Deus criou o mundo e Jesus, então, ele aparece a primeira vez, ele vem a primeira vez aqui nesse mundo. Então essa é a primeira vinda, quando ele nasce de Maria e ele vive aqui por 33 anos aproximadamente. Depois disso, Jesus ele é arrebatado aos céus. A segunda parte é aqueles da visão mais clássica, bíblica. Jesus virá sobre as nuvens dos ares para arrebatar a igreja. Ali Jesus não volta, não é a segunda vinda de Cristo, porque Jesus não virá de forma específica. Diz apenas que Jesus ele estará sobre as nuvens. E então tem o segunda vinda, que é no Vale do Armagedon. Ele será um general, ele irá realmente liderar um exército para uma guerra terrena, né? Quando ele vem para estabelecer então o seu reino segundo as visões clássicas. Então, se a primeira vinda de Cristo foi para salvação e para o estabelecimento da graça, o segundo vai ser para a condenação e o juízo, e para estabelecer o juízo. Interessante, né? Tá? Primeiros versos que eu quero apresentar para vocês são os 2 versos do capítulo 16. São apresentadas as taças que referem-se às úlceras malignas. Vamos ler o texto? Apocalipse 16. As 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essa passagem lembra a 6ª praga do Egito. Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 9, verso 9. Em que arrebentaram úlceras nos egípcios. Lembrando que o Egito ele é a personificação do império satânico estabelecido nesse mundo. Tudo aquilo que se opõe a Deus. Da mesma forma, o império babilônico e aqui agora o império do anticristo. Tá? No verso de número 2, a palavra perniciosas, em algumas traduções, tem o sentido de ofensivo e vexatório, aquilo que traz vergonha, aquilo que causa vergonha. Deus prometera enviar essa praga a Israel se a nação se rebelasse contra ele. Você pode ver lá em Deuteronômio capítulo 28, nos versos 27 e verso 35, os capítulos 28, 29 e 30 de Deuteronômio,
É o texto famoso conhecido como as bênçãos e as maldições. Aqueles que obedecerem aos mandamentos herdariam as bênçãos e aqueles que desobedecessem aos mandamentos herdariam as maldições. Sem dúvida, os crentes judeus sofrerão junto com os descrentes gentios. Observe que no derramamento da quinta taça, verso 11, essas úlceras atormentarão o mundo. Forte, né, queridos? Daqui a pouquinho vamos ler os versos 11, tá bom? A desgraça não amolece o coração deles. Os homens ainda blasfemam contra Deus e se recusam a curvar-se diante dele. Isso é algo muito sério. Muitas pessoas falam, né? Mas Deus ele é injusto, Deus ele é cruel, Deus ele é tirano, quando na verdade não o é. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus sendo estabelecido, o próprio julgamento de Deus. Olha para cá, preste atenção. O próprio juízo de Deus é cheio de misericórdia. Em todo o tempo, Deus dá a oportunidade ao arrependimento. Parte 2. A transformação, segunda taça, é a transformação de água em sangue. Vamos ler os versos de 3 a 7. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe destes sangue para beber, como eles merecem. E eu ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nesses versículos são derramadas 2 taças. Então de 7 já foram 3. O segundo anjo transforma o mar em sangue e a terceira transforma as fontes e os rios em sangue, ou seja, as águas salgadas e as águas doces são feitas em sangue. Mais uma vez, isso lembra-nos a primeira praga do Egito, conforme Êxodo capítulo 7, verso 18, e também você pode ver uma referência sobre isso em Salmo capítulo 105, verso 29. E também a segunda trombeta, né? Podemos verificar isso lá no capítulo 8, versos 8 subsequentes. No entanto, o julgamento da trombeta transforma apenas 1/3 em sangue. Lá no capítulo 8, vemos que o julgamento ele é global, mas parcial. Aqui, o julgamento ele é global e total. É o fim das coisas. Enquanto no capítulo 8 de Apocalipse 1/3 das águas são transformadas em sangue, aqui todas as fontes das águas do mundo são corrompidas, são poluídas. O anjo das águas, descrito nos versos 2 e 2 do capítulo 7 e também no capítulo 14, verso 18, louva a Deus porque esse julgamento e declara que é justo. As pessoas da terra derramaram sangue, portanto devem beber sangue. Ao longo da Bíblia, vemos a aplicação dessa regra. O faraó afogou os meninos hebreus. Assim, seu exército afogou-se no Mar Vermelho. No relato de Esther, o Amã fez uma forca para pendurar Mordecai. No entanto, ele e seus filhos foram enforcados nela. O verso 7 mostra que as almas sob o altar estão satisfeitas. Deus respondeu à oração delas e vingou-as, conforme capítulo 6, verso de número 9.
Então nós vemos essa mesma aplicação, né? O mal que muitas vezes a pessoa intenta contra o outro, ele recai sobre ela mesma. Forte, né? Capítulo 16, versos de 8 a 11, diz assim: O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo recusaram-se a arrepender-se e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Fogo e trevas. Quarta e quinta taça. Os julgamentos do quarto e do quinto anjos envolvem os céus. O quarto anjo fez com que o sol queimasse os homens. Esse é um contraste nítido com o julgamento da trombeta do capítulo 8, verso 12, em que a terça parte do sol foi escurecida. Nesse caso, Deus permite que o sol queime os homens a fim de dar-lhes uma antecipação de como é o inferno. Esse é o dia em que arde como fornalha prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 1 e 2. Os pecadores se arrependeram? Não. Essa é a dureza do coração humano. O quinto anjo traz trevas. É possível que essa escuridão cubra apenas o local em que está localizado o trono da besta. Essas trevas fazem paralelo com a nona praga do Egito, capítulo 10, versos de 21 a 23 do livro de Êxodo. Satanás é o príncipe das trevas, portanto é justo que a escuridão invada o seu reino. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 1 e 2, declara que o dia do Senhor será de escuridão e densas trevas. Em Marcos, capítulo 13, verso 24, veja a profecia de Cristo. Imaginem a agonia dos homens em aguentar as dores das úlceras incuráveis no escuro. Isso é mais uma antecipação do inferno. Mesmo assim, eles não se arrependerão. Como diz William Newell, os homens que não são ganhos pela graça não o são de forma alguma. De forma alguma. Forte, né? Quarto, a reunião dos exércitos. Capítulo de número 16. Vamos só conferir aqui, versos 12 a 16, diz assim: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi que saíram da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva comigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado, os reuniram em um lugar que em hebraico
é chamado de Amargedon, ou chamado também de o monte, né? Vamos lá para o texto. Deus, quando libertou Israel do Egito, secou o mar vermelho para a nação passar. Aqui, ele seca parte do rio Eufrates para que os exércitos dos reis do Oriente se encontrem com as das nações do mundo em Amargedon. Uma tradução melhor para a palavra peleja do verso 14 seria campanha. Você se lembra que por volta do meio da tribulação, nós propomos aqui um país, mas não é conclusivo, a Rússia, o norte, e seus aliados invadiram a Palestina, né? A batalha de Gog e de Magog de Ezequiel, capítulos número 38 e 39, e foram julgados pelo Senhor. Isso deixou a besta com o controle total do sistema mundial e estabeleceu a sede de seu governo em Jerusalém. Quando falamos de estabelecer o controle do sistema mundial, nós estamos falando de econômico, militar e religioso. Contudo, o norte, a Rússia, os reis do Oriente e o Egito juntam forças para combater os exércitos da besta em Amargedon. A palavra Amargedon significa monte de medido ou Megido. Há muito tempo, essa área é reconhecida como um dos maiores campos de batalha do mundo. E a batalha entre Cristo e o Anticristo se dará nesse local. Forte, né? Como esses exércitos são reunidos? Bem, a trindade satânica usa demônios para reuni-los. Lembra do que eu acabei de ler nos versos 13 e 14? Essas não são rãs de verdade. Elas simbolizam os recursos demoníacos. Diz lá que são espíritos do mal, malignos, que Satanás usará para reunir o exército, o maior exército da história do mundo para lutar contra o Senhor. Veja 1 Timóteo capítulo 4, 1, Êxodo capítulo 8, versos de 5 a 7 e 1 Reis capítulo 22, dos versos 20 e 38. Os exércitos se reunirão para atacar Jerusalém. Depois aparecerá o sinal do Filho do Homem, conforme Mateus 24, versos 29 e 30. E os exércitos se reunirão ou se unirão contra Cristo. Depois, mas aqui fica um spoiler, capítulo 19, dos versos 11 a 21, vai relatar o resultado desse confronto. Então, duas forças se reúnem para combater. Então, quando Cristo retorna, elas se unirão contra Cristo. Leia também Joel, capítulo 3, versos de número 9 a 14, livro de Sonfonias, capítulo 3, verso 8, Zacarias, capítulo 12 e Isaías, capítulo 24, versos de 1 a 8. O versículo 15 é uma promessa para os santos que estarão na terra nessa época. Vamos ver o verso 15? Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante comigo, vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, fica claro que a igreja não será pega desprevenida. Apocalipse 18:4, veremos depois, apresenta uma advertência em que Cristo pede que seu povo se guarde do mundo e não se macule, se misture com os esquemas satânicos. Mantenha suas vestes puras, conforme orienta Paulo na segunda carta aos Coríntios, versos de número 1 do capítulo 7. Esse é um bom conselho para os santos de hoje. E por fim, capítulo 16, versos de número 17 até o 21. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, tetelestai.
Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações da terra se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas dos céus, do céu, enorme pedras de granizo. Minha versão diz, né, versão NVI, cerca de 35 quilos cada uma. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. No capítulo 10, dos versos de número 6 e 7, o Senhor prometeu que após o derramamento da 7ª taça, terminaria o mistério de Deus. E agora essa promessa se cumpre. Essa seção descreve eventos que aguardam a queda da Babilônia e o retorno de Cristo para reinar sobre a terra. A 7ª taça inclui o que acontece nos capítulos seguintes, 17 e 19, porque o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar. Porque esse reino foi designado para Satanás, ou o príncipe da potestade do ar, conforme declara Paulo no livro de Efésios, capítulo 2, verso 2. Os julgamentos tocaram o mundo da natureza e a humanidade, mas não o responsável por tudo isso, Satanás. Todavia, a partir desse ponto, Cristo lidará com o sistema religioso, o capítulo 17, o sistema político, no capítulo 18, e com o exército de Satanás, no capítulo 19, e com a própria antiga serpente, no capítulo 20. Quando a 7ª taça é derramada, o trono e o templo do céu dizem em uma única voz, ou uníssonos, feito está, ou está feito, o mistério de Deus está terminado. As almas sob o altar não precisam mais perguntar até quando, Senhor. Essa declaração lembra as palavras de Cristo na cruz: está consumado. Deus dirá de novo: tudo está feito, quando anunciar a nova terra e o novo céu, mas isso só no capítulo 21, verso 6 que veremos. O terremoto divide Jerusalém, depois dá uma olhadinha no capítulo 11, verso 8, em 3 partes. Veja também Zacarias, capítulo 14, verso 4. Mas outras grandes cidades do mundo também cairão, não apenas Jerusalém. E a grande Babilônia vem para o julgamento. A Babilônia, em Apocalipse 17, é a igreja apóstata. O que quer dizer apóstata? É uma pessoa que declinou, que caiu da fé, que se afastou das coisas de Deus, desviou-se dos caminhos do Senhor. E no capítulo 18, o sistema político-econômico da besta. As chuvas de pedra dos verso 21, lembra a 7ª praga do Egito, conforme Êxodo capítulo 9, versos 22 a 26. Imagine pedras com em torno de 35 a 56 quilos, peso de um talento de prata na época de João. Levítico, capítulos 24, salvo engano, e depois confere se é do verso 1 a 6 ou do verso 16, afirma que os blasfemadores devem ser apedrejados até a morte. Portanto, os homens que continuaram a blasfemar contra Deus receberão aquilo que merece. Vejam os versos de número 9, 11 e 21. Uau! Forte, né? Pois é, meus queridos irmãos, a coisa, como diz alguns aí dos nossos irmãos que participam de nossas aulas, está somente apertando. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua presença, pela sua perseverança, fazendo um trocadilho,
Aquele que perseverar até o fim vai ganhar vários bônus, tá? Ao final e à conclusão dos capítulos, nós vamos entrar com algumas aulas temáticas. Falaremos sobre alguns pontos, né, discussíveis, de confusão, de questionamentos, mas queremos trazer aqui o texto pelo texto. Quem sabe o Senhor nos permita e até o fim deste ano, deste tão famoso ano, conseguiremos aí, né, trabalhar todo o livro. Se você pensar que a semana, que o ano tem 50 semanas e nós estamos na 19ª aula, nós já estamos praticamente meio ano juntos aqui nesse curso. Você fala, pastor, mas você não poderia ter dado esse curso em um menor tempo? Poderia, mas não seria tão bom como caminhar com você, ok? Fica aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado. Não deixe de compartilhar essa aula nas suas redes sociais, sempre, por favor, pedindo que todos possam se inscrever aqui no nosso canal. E aqui um grande abraço, um grande beijo, fique com Deus, um ótimo dia para você, para toda a sua família, e estamos aqui para servir vocês naquilo que vocês precisarem, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e até a próxima!